Olá pessoal, nessa atividade que iremos fazer juntos agora nesse breve vídeo, a gente quer refletir sobre um assunto que até que possa ter algumas, vamos dizer assim, alguns reflexos, até em alguns fenômenos que acontecem até hoje. Ou seja, o encontro com o outro desconhecido. No fundo, o que aconteceu no meio do povão com a chegada do cristianismo foi exatamente isso. Pessoas que parecem como nós, que vivem junto de nós, mas que de repente começam a ter algumas atitudes meio esquisitas. Eles param de fazer algumas coisas que faziam até alguns anos atrás, começam a ficar um pouco mais fechado entre eles, começam a ter um vocabulário meio esotérico, né? Eles falam de coisas que a gente não compreende. Então é muito fácil que sobre essas pessoas que são esquisitas, todas as frustrações, os medos e raivas, algumas coisas que a gente carrega dentro, possam ser jogadas contra eles. De maneira particular, todas as lendas que nasceram sobre os cristãos. Por que são interessantes? Porque é interessante ver de onde elas vinham. Ou seja, algumas dessas fofocas do povão sobre os cristãos tinham algumas raízes, vamos dizer assim, verdadeiras, só que completamente não compreendidas, completamente travisadas. A mais famosa era a acusação aos cristãos de comer crianças empanadas e beber o sangue delas. Oh, que horror! Podem imaginar. Sim, porque os cristãos fazem estas coisas assim, dizem que. De onde nasce essa loucura, essa bobagem? Que foi uma daquelas mais difundidas. Se vocês pensarem um momento, a gente reconhece sobre exatamente debaixo dessa roupa meio fantasiosas e espalhafatosa, o que? A Santíssima Eucaristia. Vocês podem imaginar que, falando no que os cristãos comem o corpo de Cristo e bebem o seu sangue, que é feito com o pão, então a farinha, e o Verbo se fez carne, o Verbo se fez criança, nasceu como criança na natividade. Então, se vocês juntarem tudo isso à assim chamada disciplina do arcano, ou seja, na Igreja Antiga, e sendo uma religião de tipo iniciático, nós esquecemos essa parte da religião cristã. Mas não podemos esquecer que também o cristianismo é uma religião iniciática, ou seja, você entra, é iniciado ao cristianismo por meio da catequese, do catecumenato, depois do batismo, depois das instruções pós-batismais, depois da catequese, e assim por diante. Você cresce no conhecimento do cristianismo e, sobretudo, na prática do cristianismo. Então, destas coisas não se falava às pessoas fora. E também por motivações teológicas. Se vocês conheceram alguém que se batizou como adulto, ou talvez algum de vocês, pode ser, quando ele fez o catecumenato, terá notado que durante, sobretudo, a quaresma, a última parte da preparação, os catecúmenos participam da celebração da Santa Missa só até um ponto, que era depois da homilia. Depois da homilia, o padre faz algumas orações e congeda, então manda embora, de
maneira simples, evidentemente, mais gentil, não é que get out, não, claramente convida a sair. Por quê? Porque, de um lado, os mistérios que serão celebrados daqui para frente, você ainda não é corpo de Cristo, não pode participar. Também não tem sentido, porque a comunhão ao corpo de Cristo é comunhão para quem é corpo de Cristo. Quem não é corpo de Cristo tem que se iniciar e entrar pelo batismo. Então, essa prática que hoje praticamente aparece só na hora do catecúmeno, do catecumenato, mas não seria muito errado, por exemplo, voltar. Hoje nós nas missas acolhemos todo mundo, qualquer pessoa pode participar a qualquer momento. Não é totalmente certo, porque não ajuda nem as pessoas. Porque se preparar a um mistério, vocês imaginem a emoção das pessoas que durante anos, meses, anos, se prepararam para chegar ao momento da comunhão. E cada vez que chegavam perto, depois eles deviam sair. Então imagine a noite de Páscoa, você saindo do batistério onde você foi batizado pela primeira vez, as portas da igreja se abrem e você entra nesse momento de luz, de festa como é a noite de Páscoa, e pela primeira vez você recebe o corpo de Cristo. Esta é uma emoção que vai ficar a vida toda e vai marcar esse momento. Agora, o que acontecia, para voltarmos às nossas crianças empanadas? Que não falando dessas coisas com outros, porque faz parte dessa disciplina do arcano, ou seja, as coisas sagradas se falam só entre os que conhecem estas coisas. Para o povão, o vizinho de casa, o padeiro, assim, que pega uma meia palavra, capta um discurso assim, sente como é o corpo de Cristo, como é o corpo desse Cristo, o pão, a farinha, o vinho, o trigo. Então, no final, pode ser que nasçam essas histórias meio esquisitas. Então, essa famosa história das crianças empanadas e que bebem o sangue das crianças, nascem por essa motivação. Era um claro exemplo de uma mal compreensão da Santíssima Eucaristia. Tem outras coisas também desse povão que a gente pode traçar o caminho até as raízes. E a raiz, normalmente, é sempre algo da nossa fé cristã que foi mal compreendida. Então, nós compreendemos o sentido das apologias, como temos na atividade sobre as apologias, em que pessoas começam da igreja, sobretudo que têm capacidades, como filósofos, literados, etc., começam a escrever a verdadeira realidade. Olha, nós não comemos crianças empanadas, não bebemos o sangue de gente, porque nós fazemos isso nos nossos encontros, fazemos isto. Então, explicam, sem muitas vezes entrar em grandes particulares, porque para quem não é dentro é inútil falar, mas explicando que não havia nada de imoral, nada de ilegal, nada de terrível durante os ritos, as cerimônias cristãs. Muito pelo contrário. Então, espero que essa atividade possa ter dado uma pequena ideia. A ideia fundamental é essa. Atrás de todas as bobagens que o povão falava, havia alguma coisa, sim, mas travisando o verdadeiro significado de cerimônias e, fundamentalmente, da nossa liturgia. Tudo de bom e até a próxima.